se encontrará aqueles que não colocam suas expectativas em Cristo, os quais, rebeliando-se, estão contrários à vontade de Deus, deixando os caminhos do Senhor. Certamente não se encontrarão com Deus, mas sim uma expectação de ardência de fogo e tormento, os quais não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Está escrito na carta de Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 1 de Tessalonicenses, está escrito que o Senhor ele virá como a chama de fogo, como brasa de fogo, para aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que trará o castigo para os que não conhecem também a Deus. Leia segundo a palavra de Deus, está escrito em Tessalonicenses que aqueles que não obedecem a Jesus sofrerão o castigo eterno, o castigo em chamas de fogo. Os que não conhecem a Deus também sofrerão o castigo eterno. Você precisa conhecer a verdade. A ciência, ou seja, o conhecimento de Deus, está sendo trocado pelo pecado. As pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira. Muitos trocaram o conhecimento de Deus para viver em seus pecados. Ou seja, de alguma forma, as pessoas não querem conhecer a Deus e de alguma maneira não estão procurando a Deus enquanto se podem encontrar. De alguma maneira, Deus não está sendo invocado enquanto Ele está perto, porque certamente as pessoas estão trocando a verdade pela mentira, estão trocando o conhecimento de Deus pelo próprio pecado. A Bíblia fala em Daniel, no capítulo 2, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, as pessoas correriam de uma parte para outra. A ciência é o conhecimento. O conhecimento aumenta a cada dia mais e ele se multiplica. Alguns, um certo conhecimento raso, outros um conhecimento que os leva contrário a Deus, ou seja, anticristos, os quais se opõem contra aquilo que é Cristo. Isso na terra está cada dia se multiplicando. Porém, Jesus, ele alerta, ele faz grandes alertas para os últimos dias. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, os homens se tornariam amantes de seus prazeres, amantes dos pecados. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens se tornarão inimigos da cruz. Jesus, ele está sendo trocado pela mentira. Jesus está sendo trocado pelo pecado. As pessoas estão trocando a sobriedade a própria embriaguez. Estão trocando a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira. Estão trocando aquilo que é reto diante de Deus pelos seus pecados tortuosos. Estão mudando a verdade em mentira. Ou seja, estão deturbando aquilo que Deus criou reto, como diz em Provérbios. Deus criou o homem reto, porém, ele inventou muitas coisas. Deus fez tudo reto, Deus colocou o homem em seu devido lugar, porém, infelizmente, os homens estão mudando muitas coisas. Mudando de sexo, mudando o caminho da verdade e mentira, mudando em seus corações aquilo que Deus criou verdadeiro, ou seja, o sentimento a qual Deus criou do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Porém, Jesus ele fala que o que se pode conhecer de Deus, nele é manifesto pelas coisas que por ele foi criado. O que se pode conhecer de Deus, nós conhecemos pela própria criação de Deus, a própria criação de Deus palpável, que mostra a feitura, as obras da mão de Deus, e que confirma acerca daquele que brevemente há de vir com poder e com grande glória. Está escrito em Apocalipse que seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como um latão reluzente. Ou seja, Jesus ele vem com grande ira. Quando olhamos para os olhos de chamas de fogo de Deus, nós vemos um Deus irado com o pecado, irado com
tais iniquidades que os homens têm praticado, tais perversidades, perversões, imoralidades, caminhos imorais, perversos. Por isso Deus tem olhos como chamas de fogo. Romanos capítulo 1, versículo 18 fala: do céu manifesta-se a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade de Deus em mentira, e contra aqueles que detêm a justiça de Deus em injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre os tais. O Deus de amor ama os que amam a Ele, os que buscam a Ele encontram. Como está escrito no livro dos profetas: amo os que me amam, os que me buscarem pela manhã ou de madrugada, certamente encontrarão. Deus, Ele ama aqueles que amam, aqueles que buscam a Deus encontram. Aqueles que certamente se aplicam a conhecer a Deus, conhecem. Mas lá em Romanos fala no capítulo 1, como não quiseram buscar conhecimento de Deus, Deus os abandonou, entregou a tais práticas para desonrarem a si mesmos em seus corpos. E sabemos muito bem que as pessoas colocam em seu coração que não conhecer a Deus se tornará isento da culpa de seus pecados. Não, na verdade, o homem que não busca conhecer a Deus, ele é tão culpado quanto o conhecedor. O homem que não busca conhecer a Deus, acreditando que não haverá um juízo por conta de não conhecer a Deus, ele é tão culpado quanto os que conhecem. Por isso, Jesus, ele fala no livro de 2 Pedro, capítulo de número 1, que nós devemos buscar a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. E a palavra de Deus, ela semeia justamente esse verdadeiro conhecimento que nos diz a respeito de Deus e seus caminhos. A própria Bíblia nos diz quais são os verdadeiros caminhos que conduzem a Deus. Não são todos os caminhos que conduzem a Deus, pois está escrito que ninguém chega ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio dele. Você está seguindo a qual caminho? Só existem dois: um que conduz à vida e outro que conduz à morte. Ou seja, um que conduz à salvação e um que conduz à condenação. Tenha ciência qual caminho está seguindo diante de Deus, porque segundo a Bíblia, o destino final é o céu ou o inferno, e não há uma terceira opção. Não vai adiantar fazer uma missa de 7º dia, não vai resolver. Segundo a Bíblia, está escrito: Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado hoje. Jesus, ele tira o pecado agora. Porém, após a morte vem o juízo. Após a morte vem a sentença. E essa sentença, segundo está escrito em Apocalipse 20, é segundo as ações, segundo as escolhas, segundo as obras. Qual caminho tem escolhido diante de Deus? Escolha a vida e não a morte. Escolha pelo caminho da salvação. Cristo é o único caminho da salvação. Não é uma religião que está sendo pregada, não é a religião um caminho. O caminho é Cristo. É Cristo o caminho. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos Jesus tão somente. E não encontramos uma religião que conduz ou leva ao Pai. Mas encontramos Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando olhamos para a Bíblia, vemos a religião crucificando a Cristo, e não a religião levando as pessoas para Deus. Quando olhamos para a Bíblia e assim colocamos nossos olhos no que diz a respeito da religião, nós vemos que a religião crucificou a Jesus, e ela não levou ninguém a Deus, mas separou, distanciou os homens de Deus. Como vemos lá no livro de Coríntios, alguns diziam seguir a Paulo, outros diziam seguir a Apolo. Outros seguiam Cefas, outros diziam ser de Cristo. Mas, porém, Cristo está dividido. Essa questão que foi indagada. Jesus, ele está dividido. Na verdade, Jesus não está dividido. Na verdade, Jesus nunca esteve dividido.
Mas quando as pessoas se propõem a seguir tradições, religiões, seguir líderes, elas estão colocando como se Jesus estivesse dividido. Quando as pessoas se propõem a seguir a sua religião e não a palavra de Deus, elas estão colocando como Jesus estivesse dividido. Porque se você examinar a Bíblia Sagrada, segundo os ensinamentos de Allan Kardec, você vai perceber que os ensinamentos de Allan Kardec não diz nada em relação ao que está dizendo na Bíblia. Você vai perceber que os ensinamentos de Allan Kardec são doutrinas de demônio. E se você comparar os ensinamentos da religião mais antiga da Terra, o catolicismo, você vai perceber que não está em condição ou em concordância com a palavra de Deus. Se você examinar as Escrituras, certamente você vai encontrar o verdadeiro caminho. Você será confrontado pela verdade que está escrito na própria palavra de Deus, se atentar os seus olhos e o seu coração à compreensão da verdade. Mas o porém é que o homem nunca está disposto a deixar tudo para seguir a Cristo. E por isso uma grande multidão não seguia a Cristo. Mas no momento em que Jesus ele anunciava a sua mensagem, eles deixaram Jesus. A Jesus eles buscavam pelo milagre, pelos pães, pelas curas, mas na verdade para seguir a Cristo. E verdadeiramente não se aplicaram a deixar os seus maus caminhos, a seguir a Cristo. Muitos chamam Jesus de Senhor, muitos dizem que creem em Deus, muitos afirmam a fé em Jesus, mas são poucos que seguem Jesus. Afirmar que conhece Jesus, afirmar que tem Deus no coração, não é uma afirmativa verdadeira, quando na verdade não segue as palavras de Jesus. Em 1 João está escrito: aquele que diz que me conhece e não pratica as minhas palavras é mentiroso. Mas nisto é manifesto aqueles que amam a Deus. Está lá em João 14. Aquele que me ama pratica as minhas palavras, e assim também será amado de meu Pai. Viremos para Ele, faremos morada dentro dele, e eu e meu Pai cearemos junto com Ele. Quem verdadeiramente ama Jesus, ele pratica as palavras de Cristo. Leia a Bíblia, a palavra do Senhor, a verdade. E esta verdade, ela mostra o oposto de muitas coisas que hoje estão sendo pregadas. Ou seja, muitas coisas hoje, na verdade, que estão sendo anunciadas, não é a palavra de Deus, não é a verdade absoluta do Evangelho. Por isso Jesus falou que virão muitos em seu nome, enganarão, se possível até mesmo os escolhidos. Jesus ele fez um alerta: acautelados, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Desperta, moradores da terra, desperta você que dorme, desperta a tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus é a luz ela esclarece, ela ilumina o entendimento, ela abre o entendimento, ela ilumina os caminhos, como uma verdadeira lâmpada e luz para os pés, é a própria palavra de Deus. Foi o que o salmista Davi escreveu dizendo: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, ó Deus. A palavra de Deus é luz. Não estão trocando a luz pelas trevas do pecado, pois tais trevas cegou-lhe o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A luz é o Evangelho. O Evangelho é a luz, é lâmpada para os pés daqueles que seguem. Sem as palavras de Deus, o homem caminha em trevas, o homem caminha de uma forma tenebrosa, sentimentos tenebrosos, caminhos tenebrosos, pensamentos tenebrosos, olhos. A Bíblia fala que os olhos são lamparina, luz do corpo. Se seus olhos contemplam coisas boas, o teu corpo é bom, mas se seus olhos contemplam coisas más, todo o teu corpo se torna mal. O que é bom segundo o seu entendimento não é bom diante de Deus.
coisas más diante de Deus, feitiçarias, adultérios, imoralidade,